né? Então eu vejo como o Neymar trata meu filho, quanto que é importante, como o Messi, quando eu fui levar eles para conhecer o Cristiano Ronaldo, uma risada do Cristiano Ronaldo para eles marca. Então eu sei que para mim também, quando as crianças me veem, é assim. Então eu tenho que ter esse cuidado de saber que você está um aceno de mão, um tchau, vai fazer diferença na vida daquela criança. Então sempre que eu posso, eu tento ser assim, tento que os dois andem juntos, não deixo de fazer nada porque eu sou Falcão e não deixo de fazer nada porque eu sou Alessandro. Então eu acredito que essa mescla seja muito bacana. Falcão, boa noite, ao vivo aqui para toda a região Vale do Ivaí. Meu nome é Jefferson Rafael. Falcão, em toda a sua carreira como jogador, qual a sua maior dificuldade que você teve e qual o time mais difícil que você já enfrentou na sua carreira aí como jogador de futsal? Boa noite. Boa noite. O atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, né? A gente vive de dificuldades o tempo todo. E quando você chega no topo, a cobrança, por exemplo, eu jogo futsal. Toda matéria de Globo, de qualquer time do Falcão ganha. Time do Falcão perde. Sem Falcão o time ganha. Sem Falcão o time perde. Então a cobrança é muito grande. Porque quando a torcida adversária vai tirar sarro dos outros 20, vai lá no meio da rede social. Então isso é uma coisa que ninguém percebe. E isso é uma cobrança diária. Porque você ser um jogador normal, você vai ser cobrado como um jogador normal. Você ser um reserva, você vai ser cobrado como um reserva. Agora você ser o número 1, que você assumir isso, é muito difícil. Eu acho que a minha grande virtude, eu me orgulho de falar isso e falo isso nas minhas palestras, é que quando eu consegui ser o número 1, eu mantive por 15 anos isso. Então não é fácil. Quando você pega jogadores de futebol, eu acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo são uma exceção. O Ronaldinho Gaúcho, ele poderia ser do nível do Messi e o Cristiano Ronaldo, é meu amigo. Mas ele teve ali seus 4, 5 anos de auge, para mim tá bom. E quantos jogadores assim de vários esportes têm aquele pico de auge, né, e sobe? E no meu esporte não, a sensação de ser número 1 é gostosa e eu quis ter isso por muito tempo. E eu parei de jogar com esse sentimento, né, quebrando recordes. Então a gente vê que vários esportes, esse recorde é seu no basquete, mas o outro é dele, o outro é dele. E eu busquei ter todos os recordes, né, ser incontestável mesmo. Só que isso é o dia a dia, né? Isso é uma coisa que é complicada, de você ter dificuldade. Mas a minha maior dificuldade mesmo foi no Mundial de 2012 com a paralisia facial, que eu consegui reverter isso a meu favor. Mas foi quando eu perdi meu pai em 2004. Meu pai era muito novo, meu pai tinha 48 anos, meu pai jogava bola comigo. De repente ele teve uma doença muito agressiva e logo ele se foi. E em dezembro de 2004 foi quando eu ganhei oficialmente a melhor do mundo a primeira vez. E ele não viu isso, né? Então isso para mim foi bem complicado. Perdi muitos quilos, foi bem difícil. Eu tinha acabado de ir para o Sul. Então eu fui para o Sul, contratado por Jaraguá. Acabava o jogo, eu voltava. Então tudo que eu ganhei em 2004, eu investi para ver meu pai no hospital. Em 2003, ele faleceu no começo de 2004. Então eu ganhava meu salário, eu pegava o avião e ia ver meu pai. Aí voltava para o Sul sem saber se eu ia vê-lo de novo. Aí jogava, voltava. Então acho que aquele período para mim foi bem difícil. No restante acho que tudo aconteceu certo, da melhor maneira. Sempre fiz as escolhas certas no momento certo. Não me arrependo de nenhuma escolha. Fui para o São Paulo em 2005 por uma escolha minha. Voltei para o futsal por escolha minha. O São Paulo me deu 3 anos de contrato para continuar. Então, como foi colocado aqui, o futsal me escolheu e eu escolhi o futsal. Quando eu joguei no Corinthians aos 5 anos, eu passei pelo campo 7 vezes, mas eu ia, dava um mês, eu não ia mais, como eu queria. Aí o presidente do Corinthians, não, a gente tem um plano de carreira. Ah, tá bom, presidente. Ficava 3 meses, não gostava, não adianta. Então eu acredito que tudo que eu escolhi foi feito da melhor maneira e todas as dificuldades que eu passei foi de aprendizado, mas eu não me arrependo de nenhuma escolha minha. De todos os títulos que você ganhou, quem você tem mais apreço? Qual seria e por quê? O de 2012 foi mais marcante, foi o menos genial. 2004 ganhei bola de ouro, chuteira de ouro. 2008 ganhei chuteira de ouro, bola de ouro. Mas 2012 eu ganhei um respeito mundial, né? 2012 eu ganhei, hoje minhas palestras são totalmente focadas naquilo. E são imagens reais, são matérias reais. Então, 2012 eu joguei 29 minutos naquela Copa, não dá nem o tempo de um jogo. Eu fiz 4 gols e 2 na virada contra a Argentina, que nos deu o direito de jogar a final contra a Espanha, e 1 contra a Espanha, faltando 2 minutos, que nos deu o direito de ser campeão da prorrogação. Então acho que o respeito que eu conquistei ali,
superação, de mostrar que mesmo nas dificuldades eu era assim o melhor, eu acho que aquela Copa do Mundo de 2012 para mim foi o momento mais marcante da minha carreira. Obrigado. Mais uma pergunta de cada jornalista, por gentileza. Edson. Falcão. A gente que acompanha um pouquinho a sua carreira, a gente vê que você alcançou aproximadamente 100 títulos, tudo que você podia ganhar, você ganhou. Mas não foi sempre assim. O começo foi difícil, os mundiais escaparam no começo, vocês superaram, e embora o futsal seja um esporte basicamente iniciado no Brasil, a gente vê que ele começou a crescer por muitos lugares no mundo. Em época, por exemplo, de seleção italiana com 7 jogadores brasileiros, na Rússia, no Irã, por todo lado. Apesar disso tudo, não há quem não se lembre daquele jogo de 2012, Atlético Mineiro e o combinado dos jogadores selecionados, Manuel Tobias e companhia, aquele gol de Lambreta, ensaiado. Conta pra gente um pouquinho do que foi essa superação do início e as vezes que você ameaçou falar, não jogo mais pela seleção se a gente não vencer esse Mundial. E aquele jogo em especial. Na verdade, a troca de geração do Manuel Tobias, do Choco, do Filhinho para mim, foi uma troca com 2 derrotas, né? Nós perdemos em 2000 e perdemos em 2004 um esporte que era totalmente dominado pelo Brasil. E a gente pegou bem essa fase de crescimento. E eu não queria ter uma geração marcada por derrotado. Então os meus títulos individuais vinham, mas o coletivo de melhor jogador do mundo, de ser campeão do mundo, faltava. E eu coloquei realmente minha carreira em risco. Se não ganhasse em 2008, eu não iria mais para a seleção. Que às vezes podia ser eu ou a geração, sei lá. E aí veio 2008, veio 2012, os títulos vieram, as premiações, aí sim acho que fez valer os números, né? Que a gente vê, o Messi mas não ganhou Copa, não sei quem mas não ganhou Copa, o Zico não ganhou Copa. Então acho que isso, acho que dá uma força maior, né? E eu coloquei isso como meta na minha carreira. E aconteceu, mesmo 2016 sendo precocemente saindo, eu fiz 10 gols em 4 jogos, que a derrota contra o Irã, 4-4, perdemos nos pênaltis, dos 4-4 fiz 3 gols. Então eu consegui, porque assim, como eu falei, se eu não chego daquele Mundial tão bem preparado, a culpa ia ser minha. Então não tinha quem, tanto é que ninguém falou nada, porque não tinha quem apontar. Então essa é a responsabilidade. O Brasil perdeu, fez 10 gols e foi 4-4, ele fez 3, ainda bateu o pênalti e fez. Então não tem para quem apontar. Então esse é o compromisso como batem no Neymar, como batem no Messi. Se eles, igual agora, se o Brasil não ganhar a Copa América, vão falar ali e vai morrer rapidinho, porque não tem quem apontar, né? Então isso é uma pressão muito grande. Mas as derrotas serviram para aprendizado e foi muito importante. Acho que você só cresce com isso. Em 2012, logo depois dessa superação dos gols, né, teve esse lance que acho que por 4 meses foi o vídeo mais visto no mundo do YouTube, que foi aquele gol de Lambreta girando, que o Manuel Tobias passa a bola e faz. Agora 2 meses atrás eu fiz um também, que eu pulo a bola e dou de lado por cima da barreira. Já inventei um novo aí, vamos ver se sai hoje ou nos próximos dias. Então tem sempre que estar inovando. Eu acho que essa é a grande, eu gosto disso, né? Quando eu faço uma coisa que já girou, não, isso aqui já foi. Deixa eu inventar uma coisa nova, né? Então eu gosto de sempre estar inventando coisas diferentes para ser diferente, né? Eu acho que a grande diferença da minha carreira foi ser diferente. Foi pegar o que eu faria numa pelada com os amigos, num jogo de final de ano, numa churrascada e numa final de Copa do Mundo. Eu acho que a grande diferença da minha carreira foi justamente me divertir sem olhar o adversário. Então eu fazia perdendo, ganhando, empatando. Foi uma coisa que eu falo muito pro Neymar, de sempre fazer. Se ele sempre fazer, ninguém vai falar quando ele tiver que fazer quando está 5-0. Agora, se ele fizer só quando está 5-0, as pessoas vão falar. Então acho que essa é a grande diferença dos últimos 10 anos meus de carreira. Eu podia sentar na bola, que o adversário sabia que aquele era o meu estilo de jogar. Era aquilo que vendia o esporte. Então eu acredito que isso foi um grande diferencial. E agora, com 42 anos, tentando manter a forma para pelo menos mais 3, 4 anos, continuar rodando no mundo, podendo divertir o público. É isso? Boa noite a todos, boa noite, Falcão. É um prazer imenso recebê-lo aqui em nossa cidade, em nome do Croma, em nome do Departamento de
imagina essas crianças aqui também que estão aqui, para essas pessoas que jamais imaginariam te ver de perto, né? Então isso é muito gratificante para nós. Queria agradecer você, agradecer ao Robson, o Robson que chegou aí, só conhecia por telefone, só pelo WhatsApp, né, Robson? Agora conhecendo ao vivo ali, através dele chegamos a você, e agradeço a sua presença, e prometemos uma festa muito bonita para hoje, Falcão. Obrigado, gente. Gente, aproveitando, eu já estou acostumado, eu sei que todo mundo vai querer uma foto. Mas nós temos o evento. O que eu peço para vocês? Se todo mundo deixar na selfie, já dá na minha mão, eu tiro para não deixar ninguém e a gente não atrasar o evento também. Porque senão o pessoal daqui a pouco tá banhando nós e vai falar que é culpa de vocês. Vocês sabem. Falcão, gostaria, em nome da Prefeitura Municipal de São Pedro aí, em nome do prefeito José Donizete Alberti, que não poupou o esforço para que você estivesse nesse momento, em nome do departamento, frente ao departamento como dirigente, junto ao Proma, que é infelizmente você não vai poder conhecer amanhã, porque tem outro evento, mas é uma associação muito respeitada, não só aqui em São Pedro, como em toda a região. Traz grandes jogadores também, já trouxe Birubiru, Tupanzinho, Veloso, Flávio Conceição, Marcelinho Carioca, esse ano tem o Bebeto. A gente batalhou 90 dias, né, batido, contando de hoje 90 dias da primeira reunião, quando o Kirk apareceu com o projeto, vamos se unir, vamos correr atrás. Fomos atrás dos parceiros, graças a Deus a OPEC, a Gazin Colchões e a Líder Service foi um parceiraço, foi o pontapé inicial para esse jogo acontecer. Não menosprezando os demais que fizeram o esforço, poxa, eu não posso patrocinar sim, mas eu vou tirar um pouquinho daqui e do outro dali. Então, todos os parceiros que o Jean citou ali, eu gostaria de agradecer muito por ser tão importante para esse evento. Da Nilza, Irmãos Campagnoli, Altec, Líder Service, Gazin Colchões e também São João. Vamos então dar início à entrevista coletiva. O primeiro jornalista que vai fazer a pergunta é da Tribuna do Ivaí, o jornalista Ivan Maldonado. Tribuna do Norte. Tribuna do Norte, sem dúvida. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Ivan Maldonado, Jornal Tribuna do Norte, Japucarana. Ano passado você se aposentou do futebol, mas com bastante fôlego ainda jogando seu futebolzinho. Até quando vai essa vontade de continuar jogando? Bom, boa noite a todos. Primeiro é um prazer estar aqui em São Pedro do Ivaí, agradecer a todos os parceiros, né, que fizeram o possível para que isso acontecesse. E sempre é muito legal estar aqui, ainda mais repleto, bom ter o Lucaneta e o Adonias que estão aí também, né? Mais o Vampeta que está vindo, são pessoas que eu faço questão de estar sempre junto comigo. E verdade, eu resolvi me aposentar em dezembro já com planejamento de vida, né, para os próximos 2, 3 anos. Porém, esse planejamento está muito acima do que eu imaginava, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos 40 dias eu dormi 2 noites em casa. Fiz 7 países nos últimos 40 dias. Cheguei no Brasil terça-feira, já fui para Franca, já estou aqui, amanhã em Guarapuava. Mas a gente sempre acha que vai ter uma folguinha, mas acaba encaixando as coisas. Então tem sido um momento muito bom, cansativo, porém bacana, porque se aposentar podendo continuar jogando e me divertindo, né? Então acho que isso é muito legal. O Jogo do Rei é uma história, é um estilo de evento que deu certo. As pessoas procuram cada vez mais, porque se eu já me divertia jogando profissionalmente, né? Imagina esse tipo de jogo, né? Que é totalmente direcionado para isso. Então, o Brasil é muito grande, né? Eu particularmente até dezembro já não tenho mais data, se bobear mais 2 meses até o meio do ano também já não vou ter, porque o Brasil, quantas cidades tem, né? E toda cidade quer ter a oportunidade de ter o que está tendo aqui hoje em São Pedro do Ivaí. Então acredito que essa aposentadoria, se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha parado antes, né? De poder me divertir, né? Porque nos últimos 2 anos eu vim sofrendo com algumas pequenas lesões que
a recuperação é mais difícil, as dores são maiores, e eu consegui parar zerando essas dores, então eu consigo me divertir sem ter dor nenhuma. Se eu tivesse que treinar e jogar, eu tenho certeza que eu jogaria mais 2, 3 anos, sou um privilegiado. Hoje meus amigos que pararam de jogar, de qualquer esporte que seja, tem várias reclamações a ser feitas, ou do joelho, das costas, ou da perna, do tornozelo, e eu não tenho isso de jeito nenhum. Então, venho rodando o Brasil e o mundo aí com a alegria do mundo, todo lugar, ginásio cheio, ginásio lotado, e tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Obrigado. Próximo. Eloy. Pode. Claro. Deixa eu ver se vem, deixa eu ver se vem. Ah, mas o homem dele. Boa noite a todos. Que bom conhecer você, o Adonias e o Lucaneta aí. Olha, meu filho está aqui, faz 3 noites que não dorme, porque ele queria ver os craques dele, que ele acompanha há tanto tempo, e você tem sido um exemplo de muita motivação para a molecada. Minha pergunta é o seguinte, eu sempre falo para ele, filho, ele quer jogar futebol, entendeu? Eu queria assim, sabe, porque eu falo, ele é acostumado a gostar muito do coletivo. Eu falo, filho, fundamento é muito importante. Na sua experiência, a molecada está aqui, você vai ver a molecada lá no ginásio, todo vendo você, todo mundo quer ser pelo menos um pouco igual você. O que você falaria para ele, para ouvir esse, para ir no fundo do coração dele e falar, se você quiser ser profissional, realmente ser um vencedor, qual o conselho que você daria para ele? Bom, então, tudo que nós somos hoje, tudo que eu sou hoje é um produto final, né? Ninguém sabe o que eu passei na idade dele, ninguém sabe o que eu passei com 18, 19, 20. Hoje ter ganho o prêmio da FIFA como o melhor jogador da história, isso é o que todo mundo vê, né? Mas eu na idade dele, eu estudava de manhã, trabalhava no açougue do meu pai à tarde, ia treinar à noite, isso por 7, 8 anos, desde os 11 anos eu já trabalhava com meu pai. E tudo isso me ajudou muito, né? Sobre cumprir horários, sobre seguir regras, sobre evoluir no que eu não sou tão bom, né? Sobre melhorar e passar o que eu domino, porque o Falcão não é uma lambreta, mas eu treino todo dia para isso. O Falcão anda bicicleta assim, mas isso é um treino. Então o dom existe, eu acho que a habilidade é dom. Eu até falo que se não fosse dom não existiriam os zagueiros, todo mundo seria habilidoso, né? Só que é um dom que tem que se aprimorar todo dia. Ele vai ter o dom dele, se é de marcação, se é de ataque, se é de... Como qualquer um aqui tem características diferentes. E essas características têm que ser treinadas todos os dias. Mas o mais importante é que sempre tenha um plano B, né? Que não deixe de estudar, que não deixe de dar uma boa entrevista, de falar um português correto. Porque de um país do tamanho que é o Brasil, a gente sabe que a média aí é 20 mil para um dar certo, né? Se você pegar o tamanho do Brasil, tanto de pessoas que são jogadores profissionais, seja o esporte que for, é 20 mil para um dar certo. E muita gente às vezes aposta só nisso e quebra a cara depois, e não pode ser assim. Então a frustração muitas vezes vem de casa, vem do pai, da mãe. Então o pai e a mãe não podem forçar para que isso aconteça, tem que ter sempre o plano B. Mas que se divirta, que melhore os fundamentos, que pergunte ao professor, que não acha que sabe tudo. Eu acho que isso é o mais importante. Eu mesmo sempre tive características de atacar, de fazer gols, mas o futsal exige que você domine um pouquinho de cada coisa. É diferente de eu ser um atacante no campo, só preciso saber fazer gol. Eu tenho mais 10 para marcar para mim. E no futsal, se você dominar um pouquinho das coisas, a marcação, a parte tática, a parte técnica, você não consegue jogar. Então acho que tudo é um complemento de você ser cada vez mais completo, independente da profissão que você escolha. A gente fala do esporte, mas tudo que eu estou falando aqui, se você for entender bem, serve para qualquer profissão, né? Então sempre que eu falo em relação a melhorar, é que melhore como pessoa e como profissional, independente se você é um professor, se você é dono de uma empresa. Eu acho que tudo isso é um foco do dia a dia. Valeu. Tem um título, né, melhor do mundo. Como é a sensação de carregar esse título? E como é que você conquistou, como é que foi que a CBF, a FIFA, concedeu esse título para vocês? Poderiam explicar para nós? Na verdade, em janeiro de 2000
2017 a FIFA abriu essa premiação, né? Foi a única vez na história que a FIFA sempre premia os melhores do ano. E no meu caso eles criaram o The Best como o melhor jogador da história de um esporte. Eu fui o único a receber esse título. Que eu acho que é uma história um pouco diferente, né? Um esporte que às vezes não tem tanta visibilidade e o Falcão conseguiu ter. É um esporte que não é tão visto e o Falcão conseguiu ser. Então eu sempre coloco o Falcão na terceira pessoa de realidades, de números que acontecem, né? Acho que o Ronaldo Fenômeno até deu uma entrevista, eu acho forte, porém se você analisar em números, é uma realidade que eu sou o único atleta de qualquer esporte no mundo, o Falcão é o único atleta que é maior que o próprio esporte, isso em mídia. E eu consigo às vezes enxergar isso, eu vou para muitos países que não tem futsal. Eu fui fazer um evento no Líbano, por exemplo. O aeroporto estava completamente lotado. Eu falei, como é que é o futsal aqui? Os caras não têm. E os ingressos tinham sido vendidos tudo em 3, 4 dias, né? Para ver o Falcão. Então eu acho isso muito legal. E a FIFA entendeu isso. Eu acho que aquela história de 2012 da paralisia facial, de ter sido campeão mundial jogando com o rosto totalmente paralisado, de ter quebrado os recordes da FIFA de títulos em Copas do Mundo, né? 48 gols. Sou o maior recordista de Copa do Mundo em relação a qualquer futebol. De ser o maior artilheiro vestindo a camisa da seleção independente do esporte, com 401 gols, né, com a camisa da seleção brasileira, mais de 3 mil gols na carreira. Então acredito que a FIFA entendeu tudo isso. Aquela mídia despedida de Copa do Mundo que nós perdemos para o Irã, os iranianos me jogando para cima. Então são coisas que não é normal acontecer. Uma coisa é o Brasil de futebol fazer um amistoso no Haiti, né, que nunca vem ninguém, que são precários quanto a isso, e parar a cidade. Uma coisa é uma Copa do Mundo, você enfrentar o Irã, que é o principal concorrente, e a mesma coisa que a Argentina ganhar do Brasil, pegar um jogador brasileiro e jogar para cima. Eu acredito que o contexto geral sensibilizou a FIFA para que me desse essa premiação, e eu sinto isso no meu dia a dia, né? E não é com troféu, com medalha, é com carinho das crianças, não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Então eu acho que esse é o maior prêmio que eu posso ter recebido na vida, é o respeito de ser um foco para as crianças, né? Como o rapaz aqui colocou em relação ao filho dele, e isso acontece em todo lugar, de ver as crianças chorando. Hoje possivelmente vocês vão ver situações como essa, e eu não me acostumo com isso. Eu acho isso muito legal, porque eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, eu tenho 70 escolinhas pelo Brasil que as crianças usam a minha marca, então é uma responsabilidade muito grande. Falcão, olha, Rádio São Pedro FM e Edson Tavares. Fala, meu amigo. Tudo certo? Você nasceu Alessandro, Isso. com 13 anos, federado, numa cidade do porte de São Paulo, onde todo mundo gosta do futebol no campo. Seu pai jogava no campo e sonhava te ver no campo. Você passeou pelo campo e se apaixonou pelo futsal. Se tornou tudo isso que a gente está conversando aqui, e nunca foi numa escolinha. Me diz uma coisa, você consegue separar o Alessandro do Falcão? Sabe ocupar o espaço de cada um e sobreviver nesse meio, porque o Falcão ficou grande demais. Diz pra gente como que é ser o Falcão e como que é ser o Alessandro no meio desse universo tão grande. Não, é verdade, a minha história é meio maluca, porque eu com 12, 13 anos eu não sabia que existia escolinha. Hoje eu via meus amigos, eu fazia teste na Portuguesa, teste do Corinthians, eu via o futebol de campo e eu achava que só existia o profissional, e que eu era bem da periferia de São Paulo, queria jogar bola na rua e jogar futebol, só. E aí eu frequentava um clube que meu pai frequentava, como deve ter um clube aqui na cidade de vocês, para bater bola no final de semana, e meu pai era comparado ao Falcão, né? E como eu acompanhava meu pai desde moleque, eu era o Falcãozinho, conhecido pelo meu pai. E aí com 12 para 13 anos, um amigo do meu pai falou, pô, meu filho foi federado por um clube chamado Guapira, que é um clube de São Paulo, pô, vou levar ele lá para treinar. Eu falei, o que é ser federado, né? Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia nada do que era ser federado, o que era fazer um teste, se existia escolinha, porque onde eu morava não tinha acesso a nada. E antigamente não tinha internet, não tinha nada, era o que você via na TV aberta, que é a única que existia, acabou. E aí o cara me levou para uma semana de treinos, e no primeiro treino eu fiz 8 gols lá e já fui federado. E aí o primeiro jogo era contra o Corinthians. E a molecada, nossa, o Corinthians, não vou dormir. É um jogo, né? Eu não tinha essa coisa mais contra o Corinthians. Eu lembro que nós perdemos de 2-1, eu fiz o gol, mas joguei de... Escolinha do Atlético Paranaense no município, que hoje suporta mais de 250 crianças.
Temos modalidades de basquete que estão disputando hoje. A molecada está doida porque está em Cambé, disputando a fase regional da macro no basquete. Temos o tênis de mesa, que é muito forte. Então, a cidade hoje respira o futsal pela presença do Falcão no nosso município. Se pergunta para minha menininha que está ali, ó. Ela vai... Com quem que o papai vai jogar? Filha, com quem que o papai vai jogar? Com o Falcão, né, gata? Então, para você ter uma ideia, uma criança de 3 aninhos já sabe o que você representa. Você imagina essa molecada que está todo mundo querendo tirar selfie, pegar um autógrafo na camiseta, né? Nesses 90 dias, eu particularmente tive um problema, meu pai faleceu e, infelizmente, não tinha tempo para me abater, porque o evento é grandioso e nós, eu e o Kiko principalmente, vestimos a camiseta do Falcão em São Pedro do Ivaí e nós corremos atrás. Foi muito difícil, corrido para quem organiza o evento, é muito difícil, mas eu gostaria de agradecer a você, a Donias, Lucaneta, não sei se o Vampeta já está aí também, mas gostaria de agradecer você por esse evento e que São Pedro e Ivaí te receba de braços abertos, porque é a cidade acolhedora. Muito obrigado. Acho que essa selfie que o Falcão propôs seria interessante agora vamos fazer a mesa, né? Agradecemos a todos os patrocinadores que comporam a mesa pra gente. E seria muito interessante o Falcão fazer a selfie aqui, juntamente com todos os apoiadores. A gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. É claro que todos sairão daqui para ir pro ginásio. Rei! Molecada tá louca aí, Rei. Fala, irmão, certo? Tudo bom? Boa noite, boa noite. Já vamos pegar direto. Ninguém para pra foto, agora não dá. Vamos entrar direto. Desculpa, Raul. Beleza? Acharam uma feira? Tchau.
Jean, vem aqui, meu amor, vem aqui. É o seguinte, pra ele entrar, eu quero ouvir todo mundo assim, ó. Pam, 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 pam. Hey, pam, 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 pam. Hey, pam, 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 pam. Hey. Hey, pam, 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 pam. Porque ele é rei, não, gente? Então não me põe, não me põe. Ó, eu vou chamar então duas participações especiais que estão aqui hoje. Beleza? Então recebam com muito carinho
Pega o homem! Oh, meu Deus do céu.
Neto, pega o homem. Oh, meu Deus do céu.